Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Estamos de volta com o Você é Curioso, primeiro sábado do mês. Você já sabe, é dia de interferência com o professor Marcelo Abud. Agora no Você é Curioso, interferência. Em 1973, para comemorar o centenário de Santos Dumont, o elenco de radioteatro da Nacional do Rio de Janeiro deu voz à Conquista do Ar. O roteiro foi escrito por um dos principais nomes da tradicional emissora carioca, Lourival Marques. A equipe contou com outros artistas de primeira linha. Daisy Lucidi atuou e também foi a responsável pela direção do elenco. Na supervisão musical, o maestro Luiz Almeida se encarregou de dar clima aos sonhos e realizações do pai da aviação. A apresentação coube ao locutor Afrânio Rodrigues, que trabalhou muito tempo nas atrações comandadas por César de Alencar e foi o narrador oficial do divertido Balança, Mas Não Cai. Esta é a história e o trabalho de um homem que dedicou sua vida e o seu bem-estar à humanidade. A luta de um idealista que possuía uma missão maravilhosa e acreditava nela. Foi um desbravador incansável que ensinou os primeiros passos aos homens que sonhavam alcançar as estrelas. E é chegada a hora de darmos asas a uma passagem desta homenagem a Santos Dumont, que nasceu em 20 de julho de 1873. Muito bem, agora é hora do Interferência. Aqui teremos a participação toda especial do Chico Prado. Presente. Aqui com a gente. Então vamos lá no Interferência do mês de julho. Se fomos à Lua e nos preparamos para conhecer os mistérios de mundos ainda mais distantes, tudo começou com ele, quando afirmou e provou aos incrédulos que o homem podia voar. Seu nome, Alberto Santos Dumont. Olá, monsieur. Permite que me sente? É um prazer, mademoiselle. O que vai tomar? O mesmo que o senhor. Café? Garçom? Bem, eu creio que não me conhece. Não, eu não tenho a honra. Eu sou repórter, tenho uma coluna dedicada à astronáutica. Eu tenho muito interesse nas experiências que vêm sendo realizadas por Alberto Santos Dumont com a sua colaboração. Minha colaboração com Monsieur Dumont se resume em executar as suas encomendas. No ano passado, em 1898, ele não foi muito feliz com o balão número 1. E agora há pouco tempo ele também fracassou com o balão número 2. Não gosto dessa palavra fracassar. Os pequenos contratempos é que impelem o inventor para o caminho certo. O número 2 foi de encontro às árvores do parque devido ao mau tempo. Mas os insucessos parecem não atingir Monsieur Dumont. Bem, falemos de amanhã. O que quer saber? Tudo, sobre o número 3. Pergunte a ele mesmo. Sabia que é mais fácil falar com o ministro do que entrevistar Monsieur Dumont? Por que não experimenta? Ele está chegando. Monsieur Dumont, apresento-lhe a senhorita. É senhorita? Sophie. Encantado, mademoiselle. Cuidado, hein? Ela é repórter. Não, eu sou antes de tudo uma apaixonada pela aeroestação, monsieur. Naturalmente o senhor me fascina de uma maneira que eu não sei explicar. Quanta amabilidade. Mas me diga, e o número 3, na mesma linha dos anteriores? Não, o número 3 é bem diferente. Tem 20 metros de comprimento e 7,50 de altura. O motor foi aproveitado do número 2. Tem 4,5 cavalos e nele está a minha dúvida. Por quê? Substituímos o hidrogênio pelo gás comum de iluminação. Parece uma novidade interessante. O gás de iluminação é bem mais barato e fácil de obter. Em compensação, pelos meus cálculos, ele tem metade da força ascensional do hidrogênio. E o que mais o número 3 vai apresentar de novidade? A barquinha é presa em uma haste de bambu com 10 metros de comprimento. O balão é mais arredondado e foram dispensados não só o balão interno de ar, como a bomba injetora de ar. Aquela foi a minha primeira conversa com o Petit Santos.
Outras entrevistas se seguiram até o grande dia, 13 de setembro de 1906. Foi assim que eu descrevi aquele momento histórico em minha coluna no jornal. O inventor brasileiro conseguiu voar em seu aparelho 14 bis. Pode este feito ser considerado o primeiro voo do homem? Sim. E a prova disso é que, diante de numerosa comissão fiscalizadora do Aeroclube da França, no campo de Bagatelle, pela primeira vez, um aparelho mais pesado que o ar se eleva por seus próprios meios e permanece em voo por algum tempo. A fama de Dumont espalha-se rapidamente por vários países europeus. O 14 bis é uma glória da França. Santos Dumont é um orgulho para o Brasil e para o mundo. Tenho orgulho de ser brasileiro, grito ao mundo inteiro, viva Santos Dumont. Tenho orgulho de ser brasileiro, grito ao mundo inteiro, viva Santos Dumont. Muito bem, terminamos com a música 14 bis com The Jordans. Esse foi o nosso Interferência do mês de julho. Chico, muito obrigado pela sua participação aqui. Amigo do Santos Dumont, hein? Essa você não esperava na sua carreira, hein? Achados do espaço. Esta é a história e o trabalho de um homem que dedicou sua vida e o seu bem-estar à humanidade. A luta de um idealista que possuía uma missão maravilhosa e acreditava nela. Foi um desbravador incansável que ensinou os primeiros passos aos homens que sonhavam alcançar as estrelas. Se fomos à Lua e nos preparamos para conhecer o mistério de mundos ainda mais distantes, tudo começou por ele, quando afirmou e mostrou aos incrédulos que o homem podia voar. Seu nome, Alberto Santos Dumont. Eu sei, mestre, que um balão com essas dimensões parece absurdo. Mas não custa experimentar, não é? Para mim é loucura, monsieur. Mas o senhor paga e eu sigo à risca as especificações do seu projeto. Eu volto amanhã, mestre. Compraremos o material. Certo, monsieur. Au revoir. Au revoir. Malucos. Este fim de século está cheio de malucos. Quem é esse rapaz? Um brasileiro maluco. Pensa que voar em balão é andar a cavalo. Mas onde o senhor o conheceu? Não sei quem indicou meu nome e ele veio aqui. Deixou o nome num papel com endereço e tudo. Olha aí. Alberto Santos Dumont. Nacionalidade brasileira. Automobilista. Sabe o que ele pretende? Não. Subir num balão feito de seda japonesa com volume de 113 metros cúbicos. Mas como? É impossível. Um balão precisa ter 1.000 metros cúbicos, 2.000 metros. Monsieur Dumont quer um balãozinho feito com 3.500 gramas de seda, cordas de suspensão pesando menos de 2 quilos e uma lacere feita de vime com uns 5 quilos de peso. O cabo sonda fininho com 100 metros de comprimento e um arpel de 3 quilos. Pode-se admitir o maior absurdo? E o senhor vai concordar com essa brincadeira? Olha aqui, Michel. Eu sou profissional. O moço par. Por que não satisfazê-lo? Mas ele acredita mesmo nessa aventura? Se acredita? Já deu até o nome de Brasil ao balão? Olha o balão! Onde? Lá em cima! Ai, mas que beleza, mas que maravilha! Sim, senhores. Eu mesmo ajudei a fazer. Mas só acredito porque estou vendo. Esse brasileiro é um gênio, mestre. 4 de julho de 1898. Jardim da Aclimatação em Paris. Um homem acaba de subir num balãozinho de brinquedo, contrariando todas as teorias dos entendidos. No momento em que escrevo este artigo, eu estou vendo lá no alto, tranquilo como um deus. Seu nome?
Alberto Santos Dumont. Jean Paul, leve este artigo à redação, depressa! Mais uma vez, meus parabéns, Monsieur Dumont. Paris só fala do seu triunfo. E não culpe os que o chamaram de louco. Eu mesmo estava entre eles. Pois então, mestre, vamos prosseguir. Podemos introduzir algumas pequenas alterações. No Balão Brasil? Vamos pensar mais nele. Não vamos mais aperfeiçoar? Ora, mestre, por que ficar à mercê dos ventos se eu posso comandar o meu próprio balão e dar-lhe a direção que eu desejar? Mas isto seria... Seria, não. Será um balão dirigível. Sente-se aí. Examinemos estas notas. O que é isto? É o desenho do meu novo balão. Isso não é um balão, é um charuto? Um charuto com 25 metros de comprimento e volume de 180 metros cúbicos, impulsionado por um motor de 3,5 cavalos de potência. Que motor? Um motor a gasolina que eu mesmo vou construir, pesando uns 30 quilos. E que incendiará o hidrogênio assim que o puser em movimento? Não. Eu tiro o silencioso e curvo os tubos de escapamento para baixo, mestre. Não haverá qualquer proximidade de fagulhas com hidrogênio. Mas como evitará que ele vá ao sabor dos ventos? Com uma hélice de 2 pás acoplada ao motor. Deverá girar a umas 120 rotações por minuto. Outra coisa, não será mais necessário lançar areia para ele subir. Vou usar 2 sacos de lastro, suspensos por cordas ao próprio invólucro do balão. Fenomenal! Quer explicar a este pobre mortal como é que isso funciona? É só puxar o lastro dianteiro ou traseiro do balão. E eles, mudando o centro de gravidade do conjunto, farão com que ele suba ou desça à nossa vontade. Tudo isso é absurdo e só pode ser concebido por quem andou lendo Júlio Verne. E esse motor? Onde vai fabricá-lo? Já está em construção. Estou trabalhando nele numa oficina da rua do Coliseu 43. Quando estiver pronto, virá para cá. Seu primeiro balão chamou-se Brasil. E esta nova maluquice, como é que vai se chamar? Não terá nome. Terá número. Será o número 1. – 20 de setembro de 1898. Alberto Santos Dumont, o gênio do Brasil, está no ar, a bordo do seu charuto número 1. Viu anteontem neste mesmo aparelho, quando a ascensão foi frustrada pelo vento forte. Vejo agora a 400 metros de altura, fazendo curvas, retas, subidas e descidas. Seja qual for o resultado desta prova, o brasileiro já provou a perfeita dirigibilidade do seu balão número 1. Ele é o primeiro homem a aplicar o motor a gasolina num balão dirigível, e é inegável que está certo. Neste momento, algo está se passando com a sua máquina. O balão murcha, está caindo, vai se dobrando ao meio, perde altura cada vez mais, vai bater no solo. Meu Deus, a vida desse bravo aeronauta está em perigo. Segurem o cabo! Vamos, crianças! Segurem essa corda! Assim! Isso! Agora, corram com toda a força que tiverem! Assim! Contra o vento! Agora! Olá, monsieur. Permite que me sente? É um prazer, mademoiselle. O que vai tomar? O mesmo que o senhor. Café. Garçom? Bem, eu creio que não me conhece. Não, eu não tenho a honra. Eu sou repórter. Tenho uma coluna dedicada à astronáutica. Bem, meu interesse maior se prende às experiências que vêm sendo realizadas pelo Sr. Alberto Santos Dumont com a sua colaboração. Minha colaboração com Monsieur Dumont se resume em executar as suas encomendas. No ano passado, 1898, ele não foi muito feliz com o seu balão número 1. Como não foi? Voou, não foi? Os pequenos contratempos que teve foram lições que vão ajudá-lo a construir um balão melhor. Sim, mas há pouco ele também fracassou com o balão número 2. Não gosto dessa palavra, fracassar. Os pequenos contratempos é que impelem o inventor para o caminho certo. O número 2 foi de encontro às árvores do parque devido ao mau tempo. Eu estava lá.
Por coincidência, foi no dia da Ascensão, 11 de maio. Eu o aconselhei a adiar a prova devido à chuva. Ele não me ouviu. Não queria perder o hidrogênio, esvaziando o invólucro. E ao sair com mau tempo, antes que a bomba de ar rendesse o necessário, o balão se contraiu e foi contra as árvores. Muito lamentável. Mesmo para um homem obstinado como Monsieur Dumont. Os insucessos parecem não atingi-lo. Bem, mas fale-me de amanhã. O que quer saber? Tudo sobre o número 3. Bem, por que não pergunta a ele mesmo? Sabia que é mais fácil falar com o ministro do que entrevistar Monsieur Dumont? Ora, não creio. Por que não experimenta? Ele está chegando. Monsieur Dumont. Monsieur Dumont, apresento-lhe a senhorita... senhorita? Sophie. Encantado, mademoiselle. Cuidado, hein? Ela é repórter. Não, eu sou, antes de tudo, uma apaixonada pela aeroestação, Monsieur. Mas a sua pessoa me fascina de uma maneira que... Bem, que eu não sei explicar. Quanta amabilidade. Está mesmo decidida a prova de amanhã? Com qualquer tempo. Lembre-se de 11 de maio, Monsieur. Não ficou desanimado daquela vez? Não havia por que desanimar. Muito bem. E o número 3? Na mesma linha dos anteriores? Não, mademoiselle. O número 3 é bem diferente dos modelos anteriores. Tem 20 metros de comprimento e 7,50 de altura. O motor foi aproveitado do número 2. É um motor de 4,5 cavalos e nele está a minha dúvida. Por quê? Substituímos o hidrogênio pelo gás comum de iluminação. Mas aí está uma novidade interessante. O gás de iluminação é bem mais barato, mademoiselle. O hidrogênio custa R$1 por metro cúbico. E o gás de iluminação é mais fácil de obter. Em compensação, pelos meus cálculos, ele tem a metade da força ascensional do hidrogênio. E o que é que o número 3 apresentará de novo? A barquinha é presa numa haste de bambu. Com 10 metros de comprimento, o balão é mais arredondado e foram dispensados não só o balão interno de ar, como a bomba injetora de ar, que funcionava nos outros modelos. Sim. E vai sair mesmo do parque de aeroestação de Vaugirard? Às 3:30 da tarde em ponto. Suponho que, empolgado pelas suas ideias, o senhor não tenha muito tempo para ler jornais. Suposição correta, mademoiselle. Embora goste muito de ler, hoje mal tenho tempo para ler os títulos das notícias. É o que eu pensava. Pois ouça, amanhã, 13 de novembro, às 3:30 da tarde exatamente, o mundo se acabará. Verdade? Bem, estão nos jornais. Muita gente dá crédito a essas coisas. Há um começo de pânico no meio do povo. Principalmente porque a profecia não é de um vidente apenas. Então eu serei o único homem a ter o privilégio de ver do alto a terra acabar. Mas onde irei pousar se não houver mais terra? O senhor ficará no ar para sempre, Monsieur. Por favor, senhores, é melhor não brincar com essas coisas. Diga-me outra coisa, Monsieur Dumont. É verdade que o senhor inventou uma garagem para os seus balões? É verdade. Tive que construir uma no parque de aeroestação. É a primeira do mundo no seu gênero. Tem 30 metros de comprimento, 11 de altura e 7 de largura. E qual é a vantagem? São muitas. Os balões ficam resguardados das intempéries. Lá eu posso instalar meu próprio gerador de hidrogênio, além das ferramentas e objetos. Uma última pergunta e já o deixarei em paz. Como repórter, é claro. Por que o senhor acha que o homem deve voar? Porque ele foi feito para realizar muitas coisas. E o ar é uma de suas conquistas. Mademoiselle já leu a Bíblia? Sim, há muito tempo. Sugiro que faça uma nova leitura, pausada e paciente. Gerard! Veja! E o balão do brasileiro está vindo para cá. Vai passar por cima de nossa casa. E como é grande, hein? Eu me lembro do primeiro que ele construiu. Era tão pequeno que os jornais costumavam dizer: Monsieur Dumont leva seu balão numa malinha de mão, onde quer que vá. E aquela bandeira? É a bandeira do seu país, o Brasil. Ele a usa em todos os seus balões. Como é que ele está equilibrado, Gerard? Veja! O balão não tem cesta. Ele está montado numa sela, equilibrado em cima como um cavaleiro. Vai acabar caindo. Santos Dumont? Nem pense nisso, ele sabe o que faz. Mas de qualquer modo é a primeira vez que eu vejo alguém andar a cavalo num balão. O balão! Venham ver o balão! Tem um homem montado!
Mestre, o senhor aqui? Alô, Michel. Já viu lá em cima? Repare como é majestoso. Sim. Sabe de uma coisa? Monsieur Dumont me convenceu de que o homem foi criado para conquistar e utilizar o espaço. Que vantagem tem este balão sobre os outros? O número 4 tem 39 metros de comprimento e 5 de altura. Um volume de 420 metros cúbicos. Aquela quilha de bambu lembra o número 3. Aproveitamos a quilha do balão número 3. Logo vi. As principais novidades. Repare que Santos Dumont vai sentado numa sela de bicicleta, tendo à sua mão todos os comandos do motor, do leme de direção, das válvulas e torneiras. Torneira, mestre? Pra quê? Desta vez o lastro é de água em vez de areia. E como foi que ele conseguiu? Construímos 2 reservatórios de cobre muito fino, contendo 54 litros de água cada um. A hélice parece maior. Tem 4 metros. E foi colocada na proa e não na popa. É de seda japonesa também. E gira a 140 rotações por minuto. Está ouvindo o motor? Sim. É um Clément de 2 cilindros, com 7 cavalos de potência, aperfeiçoado. Eu imagino o sucesso que ele vai causar na grande exposição e no Congresso Internacional de Aeronáutica. Só se fala nisso. Os aeronautas de toda a Europa estão empolgados. Veja, está descendo. Sim. Ele vai pousar. Sim. Vamos depressa. Genial, Monsieur Dumont, genial! Não deixe, mestre, que o povo se aproxime da seda. Nem que danifique nada. Não toquem em nada! Para trás, por favor, senhores, para trás! Satisfeito, Monsieur Dumont? Sim, mas não o bastante ainda. Teve algum problema? Não, mestre. Tudo correu como havíamos previsto. Mas eu estive observando coisas. Vamos mudar o motor. Mudar? Sim, dobrar a sua potência. Vamos trocar este por um de 4 cilindros. Outra coisa. Todo o sistema pode ser resfriado por uma ventoinha. Dispensaremos a camisa d'água. Será necessário uma ventoinha bem forte. Nós conseguiremos. Ajudem-me agora! Bom dia, mestre. Bom, mademoiselle, que prazer. Não havia desde a subida do balão número 3? Meu jornal pede uma nova entrevista com Monsieur Dumont. Não vai ser possível, mademoiselle. Mas por quê? Monsieur Santos Dumont está doente. Doente? De quê? Bem, isso é segredo. Sim, mas não pode me contar? Para publicar, não. Está bem, eu não publicarei. Estávamos fazendo experiências com o motor de 4 cilindros. Iria substituir o de 2 cilindros no balão número 4. O deslocamento do ar é fortíssimo. E como fazia constantes experiências na sua garagem, o inventor brasileiro acabou contraindo uma pneumonia. Céus. E onde ele está? Posso vê-lo? Só se quiser fazer uma longa viagem até Nice, lá no sul. Nice é muito longe. Não sabe quando ele volta? De Santos Dumont nunca se sabe tudo, nem se pode duvidar de nada. É um obstinado. Um homem de uma força de vontade como nunca eu vi igual. E tem um objetivo. E vai alcançá-lo de qualquer maneira. Bem, vou ter que esperar a sua volta. Avisamos aos leitores do nosso jornal, interessados em aeroestação, que o inventor Alberto Santos Dumont voltou de Nice. Isto significa que vamos tê-lo de novo sob o céu de Paris, voando tão elegantemente como uma gaivota. Soubemos que ele abandonou seu dirigível número 4 e vai entrar neste ano de 1901 com várias novidades. Seu balão número 5 tem 550 metros cúbicos de gás de hidrogênio para um comprimento de 33 metros. A este dirigível, Santos Dumont aplicou um motor Bichet de 4 cilindros de potência igual a 16 cavalos. Volta o inventor a utilizar lastro líquido e sua máquina tem uma armação triangular de pinho, com 18 metros de comprimento, pesando 41 quilos. O próprio Santos Dumont fabricou essa armação
utilizando uma oficina de carpintaria em Nice. Olhem para cima que vamos ter novidades. Monsieur? Monsieur? Bom dia, senhora Gerard. Pode vir aqui um instante? Pois não? Monsieur, é o senhor que constrói essas malditas coisas que andam pelo céu, ameaçando a vida do povo de Paris? Não, senhora Gerard. Mas me garantiram que era o senhor. Não, senhora. Eu tenho uma oficina, como sabe. E dela se aproveitam todos os que têm algum trabalho a fazer. Mas por que não se dedica a fazer coisas mais úteis? Panelas, por exemplo. Todo mundo sabe que o senhor ajuda esse homem. Como é mesmo seu nome? Santos Dumont. O tal inventor faz aquelas geringonças na sua oficina. Nega isto? Não, não nego. Alberto Santos Dumont utiliza minha oficina algumas vezes. Nem sempre. Mas eu me orgulho, Madame Gerard, de colaborar com a aerostação. Os homens do futuro, seus filhos, todos vão voar. Veja esse desastre de ontem. Quase sem docentes. E o que é que o senhor tem a dizer? Que a conquista do ar é irreversível. Que todos estão entusiasmados com o sucesso do brasileiro. E que, se ele desistisse agora, não impediria que centenas, milhares de jovens tentassem escalar os céus. Depois desse tremendo desastre do Hotel do Trocadeiro? Não acredito. Escute, Madame Gerard. No ano passado, o magnata do petróleo Deutsche de la Meurthe instituiu um prêmio de 100 mil francos para o primeiro balão dirigível ou aeronave de qualquer natureza, que entre o dia 1º de maio e 1º de outubro de 1900, 1901, 1902, 1903 ou 1904, se eleve do parque da aerostação de Saint-Cloud e, sem tocar em terra por seus próprios meios, após descrever uma circunferência tal que nela se encontra incluso o eixo da Torre Eiffel, retorne ao ponto de partida no tempo máximo de meia hora. No ano passado, ninguém conseguiu. Neste ano, o prêmio subiu para 125 mil francos, além do juro de 4%. E o que é que nós, pobres mortais, temos com isto? O que eu estou querendo lhe dizer é que ninguém vai parar a corrida pela conquista do prêmio, pela conquista do céu, entendeu? Estão todos loucos. Monsieur Dumont concorreu ao prêmio em 13 de julho e não teve sorte. Ontem, ele tentou novamente. E estava indo muito bem, quando uma das válvulas de hidrogênio entrou em pane e o balão perdeu o gás, romperam-se as cordas e ameaçou realmente cair sobre a rua. Então, Santos Dumont parou o motor. Automaticamente ficou sem comando e foi explodir de encontro ao Hotel do Trocadeiro. Nada mais do que isso. Ele foi salvo pelos bombeiros e vai continuar voando. Eu protesto. Esse mundo foi feito para cada coisa ficar em seu lugar. Os pássaros no céu, o homem no chão. Não, senhorita, eu não vou parar. Aprendi mais com o balão número 5. E a lição será utilizada no número 6. Bem, eu não sei o que os meus leitores vão dizer, Monsieur Dumont, mas para mim, o senhor tem mais coragem do que os heróis do passado que desafiavam dragões e exércitos. Há muito de exagero nas suas palavras. Diga-me, até onde ambiciona a conquista do prêmio Deutsche de la Meurthe? Para meu uso pessoal, eu nada ambiciono. Para prosseguir com as minhas experiências, eu ambiciono tudo. Esse dinheiro, se eu conseguir, será utilizado em máquinas mais potentes e mais seguras. Já tem planos? Planos? Já estou com o número 6 pronto. Não é possível! Em apenas 20 dias? 22 dias. É um dirigível com 36 metros de comprimento por 6 de altura e um volume de 630 metros cúbicos. E aproveitou alguma coisa do número 5? A armação de madeira. E o motor, com alguns aperfeiçoamentos. Sim, e o que mais? Esses detalhes, mademoiselle, podem interessar a outros aeronautas, não aos leitores de seu jornal. E o senhor sabe quantos aeronautas estão surgindo na França? Parece que o país inteiro foi tomado pela febre de voar. Pois bem, eu desta vez coloquei 3 válvulas em vez de uma, além de uma para o balonete compensador. São válvulas automáticas que se abrem de dentro para fora. O balão em si tem a forma de elipsoide alongado. Seda japonesa novamente? Sempre.
até que se invente algo mais leve. Mas a seda é pesada, Monsieur Dumont. Não, é levíssima. Fica pesada depois de invernizada. A da número 6, por exemplo, com verniz, pesa 120 quilos. Muito bem, que mais posso dizer aos leitores? Diga que amanhã, 19 de outubro de 1901, eu vou tentar a conquista do prêmio Deutsch com um novo tipo de balão. Lá vem ele! Lá vem ele! Vai se espatifar na Torre Eiffel! O vento está contra ele! Olha, não seja bobo, o brasileiro sabe o que faz! Passou! Contornou a torre! Ele vai ganhar o prêmio! Viva Saint-Simon! Viva! Quase não cheguei a tempo. Eu estou ouvindo o motor. E quanto tempo falta? Faltam 5 minutos. Se ele conseguir chegar aqui de volta antes desse tempo, ganhará o prêmio. Lá vem! Lá vem ele! Sim, lá vem, mestre, está chegando! Lá vem ele! Aprontem-se! Não há um segundo a perder! Segurem as cordas! Chão, chão! No chão, depressa! Menos de 5 minutos! 29 minutos e 30 segundos! Santos Dumont ganhou o prêmio Deutsch Lamerte! Hip, hip, hurra! Foi uma surpresa, Monsieur, saber que estava em Paris. Nossa firma só o esperava hoje e havíamos tomado todas as providências para bem recebê-lo. Não faz mal, Monsieur Marais. Embora há muito tempo não viesse à França, eu conheço Paris como a palma da minha mão. Quando deseja tratar de negócios? Sei, não tenho pressa. Exausto. Eu tenho trabalhado muito. Agora quero descansar um pouco na Cidade Luz. Faremos tudo para que a sua estada seja confortável. Novidades do Brasil? Sim, nosso país vai muito bem. E agora nota-se um grande entusiasmo pela obra de Santos Dumont. Aqui na França também. Estamos muito satisfeitos porque ele escolheu a nossa terra como sua segunda pátria. Na época em que ele veio, não havia no Brasil os recursos necessários às suas experiências. Agora já seria possível construir um balão como o número 6, o Vitorioso. Foi uma grande vitória. O Brasil está de parabéns. Nós todos fomos assistir à prova da volta da Torre Eiffel. E não ficamos surpreendidos ao saber que ele gastara 1 minuto e meio menos do que o tempo previsto por Deutsch de Lamerte. Eu pretendo visitar esse gênio do ar. Levar-lhe o meu abraço de brasileira. Ele o merece. De 1902 para cá, já expôs várias invenções. Em breve será tão seguro viajar pelos céus como numa calçada de Paris. Eu tenho o seu endereço. Conheço uma repórter que o visita sempre em suas oficinas. É um garajão que ele mesmo construiu para guardar os balões. Chama-se Mademoiselle Sophie. Quer que o apresente? Sim, seria muito bom. Sophie! Sophie! Já vou, Monsieur Marais. Já vou. Boa tarde. Boa tarde. Alguma novidade, Monsieur? Ah, sim. O senhor Freitas é um grande comerciante no Brasil. Falávamos agora de Alberto Santos Dumont e eu a vi. Então me lembrei que é a pessoa mais em dia com o que ele está fazendo. Freitas pretende visitá-lo. Monsieur Dumont está sempre tão ocupado. Creia-me, ele está aqui há muitos anos e ainda não conhece Paris. Que novidades ele criou depois do balão número 6? Conte. Bem, veio o número 7, um dirigível planejado para voos de corrida. Mas ele nunca chegou a correr porque não tinha competidor. Eu me lembro. Um balão com 60 HP de potência. Só o motor pesava 120 quilos. Tinha 2 hélices. Voava a 80 quilômetros por hora. Mas ele fez diversos voos satisfatórios. Depois levou-o para os Estados Unidos para concorrer ao prêmio da Exposição Universal de St. Louis. Segundo dizem, pois Santos Dumont é muito reservado, o balão foi criminosamente inutilizado na véspera da competição. Nunca se ouviu falar do número 8. O que aconteceu a esse dirigível, hein? Nunca existiu. Como não?
Ele fez o 9 e o 10. Bom, a verdade é que o número 8 não foi construído. Aqui entre nós, Monsieur Dumont tem uma superstição qualquer com relação ao número 8. Assim passou para o número 9, que foi o primeiro dirigível provido com motor a gasolina a ser pilotado por uma moça. Foi mademoiselle? Ah, não. Não, eu não. Apesar do meu entusiasmo pelos balões, não teria coragem de pilotar um deles. Foi uma cubana, Aida de Acosta. Se não me falha a memória, em 29 de junho de 1903. Eu me lembro. Eu não sabia. Ela voou sozinha do Parque de Neuilly ao campo de Bagatelle. E Santos Dumont? Acompanhava o voo num automóvel. Mas o mais sensacional, Monsieur Freitas, foi no dia 23 daquele mês. O que aconteceu? A bordo do número 9, Monsieur Dumont pousou em frente ao seu apartamento em plena Avenida de Champs-Élysées, número 114. Desceu para tomar um cafezinho. Como juntou gente. Daí a pouco, parecia que Paris inteira havia sabido e corrido para lá. Paris jamais esquecerá este homem e suas máquinas espetaculares. No número 9, ele também realizou um feito inédito. Andou pelos céus da cidade em companhia de Clarkson Porter, de 7 anos de idade. Foi o primeiro menino que se conhece ter voado em aparelho mais leve do que o ar. E o número 10? Foi um ônibus aéreo para 20 passageiros. Como sempre, ele não ficava satisfeito e partia para algo melhor. O número 11 era algo diferente. Ele chamou de monoplano bimotor e tinha 22 metros de superfície. Eu não sei muita coisa a respeito. Não sei porque não chegou a voar. O número 12 também. Do número 13, dizem que foi destruído numa experiência. O número 14 eu já vi. É ótimo. Tem uma hélice na proa e sua capacidade é de 186 metros cúbicos. É pequeno. É assim, bem menor do que os outros. Acha que depois do seu brilhante triunfo, ganhando o prêmio Deutsch, Santos Dumont regrediu? Não, ao contrário. Eu vou dizer aos senhores o que é que eu penso. Eu estou ouvindo, mademoiselle. Santos Dumont já conquistou o espaço com aparelhos mais leves do que o ar. Tenho quase certeza de que ele está a caminho. Está fazendo experiências sigilosas para subir às nuvens com alguma coisa mais pesada do que o ar. Absurdo. Eu acho que para ele a palavra absurdo não existe. Não sei não. Mas já vi o número 14 e me agradou muito. Dali vai sair alguma coisa. Não sei, Monsieur Dumont. Tudo tem um limite. Não está certo, Melch. O céu, por exemplo, não tem limite. Mas a sua sorte pode ter. Já escapou 2 vezes milagrosamente. Por que brincar com a vida dessa maneira? Vamos, acalme-se e vamos discutir o projeto. O 14 é um bom dirigível. Foi o que disse há pouco. E é. E qual é a sua oposição ao aperfeiçoamento do aparelho? O 14 voa bem. É seguro. Por que conjugar a ele essa coisa maluca com rodas? Essa coisa maluca é um motor que vai dar mais velocidade ao número 14. Mas por que sair do motor convencional, que já aprovou, para colocar debaixo do dirigível essa coisa feia com asa e rabo? Essa coisa feia, como a chama, digamos que é algo que pode voar sem o balão. Absurdo. O mestre gosta muito da palavra absurdo. Não acha que ela já está um tanto desmoralizada? Essa coisa não voa. E o senhor sabe tanto o que estou dizendo, que a colocou como motor na série Leme do 14. Eu ainda não estou muito seguro de seu sucesso. Isto é natural, tratando-se de uma experiência nova. Por isso eu decidi, inicialmente, utilizá-la para impulsionar o 14. Como é que se chama isso? Não sei. Não me preocupei com o nome. Como é parte do número 14, vamos chamá-la de 14 bis. Está certo de que o 14 e o 14 bis podem voar conjugados? Estou quase certo. O que quer que eu faça? É o seguinte. Esta corda não pode ficar aqui por causa da hélice. Então, nós vamos... Positivamente, esse homem enlouqueceu. Você acha que o mais pesado do que o ar jamais voará? Acho impossível. Sou apenas um mecânico, mas acho que o sucesso transtornou Santos Dumont. O que, aliás, é comum.
Há na história muitos homens que conquistaram uma glória, ficaram empolgados por ela e foram cair vencidos lá adiante, esmagados pela ambição. Falta muito para chegar? Não, é logo ali. Pois olha, Michel, eu não duvido nada. Você é repórter, registra os fatos. A análise só pode ser feita por quem trabalha no métier. Santos Dumont sabe o que faz. Ele não voou com o 14 bis conjugado com o balão 14? Mas isso é muito diferente. Sua vitória com os balões é incontestável. Que o 14 levasse a máquina 14 bis e fosse por ela impulsionado, tornou-se um grande feito. Mas que o 14 bis voe sozinho, isso só cabe na cabeça de Santos Dumont. Você não o considera muito equilibrado, não é? E como considerar equilibrado um homem que recebe o prêmio Deutsch e dá metade do dinheiro aos seus mecânicos e entrega o resto para o chefe de polícia de Paris distribuir pelos 3.950 mendigos ali registrados, ficando sem um franco no bolso? Positivamente falta equilíbrio, Monsieur Dumont. Pois é essa a diferença que se chama o toque do gênio. Se ele fosse igual aos outros, não teria conquistado o espaço? Pois eu não quero ser gênio. Quero os meus ossos inteiros e isso me basta. Os ossos de Santos Dumont também estão inteiros. Bem, chegamos. Olha, lá está ele com a máquina. Será que eu estou vendo bem? Um burrico. O aparelho vai ser puxado por um burrico. Agora sei por que ele fazia essas experiências em segredo. Mas Santos Dumont não está querendo voar, Michel. Nem carregar o burro pelos ares. Ele deve estar querendo testar com segurança as diversas partes do seu invento. Deve ser isto. Vamos ficar aqui escondidos. Vamos. Parece que estamos no caminho certo. Tudo está testado? O que era possível testar por um sistema rudimentar como esse foi testado várias vezes. Acho que o 14 bis me obedece. Bem, ainda não estou convencido. Quero vê-lo voar sem burrico, sem cordas, sem nada. Devagar, mestre. Eu não sou um impaciente. Só me arrisco depois que alcanço uma certa segurança. Monsieur Dumont, se o senhor conseguir levantar essa geringonça do chão, ainda que seja 1 centímetro apenas, eu desisto de dar palpites e vou ficar apenas como espectador. Nada disso. A sua colaboração é cada vez mais preciosa. Amanhã, então, continuaremos. Não, depois de amanhã. Depois de amanhã é dia 8. E o senhor tem essa curiosa superstição de evitar esse número. Seu calendário está adiantado, mestre. Depois de amanhã é dia 7 de setembro. E eu quero que a primeira experiência seja feita nesse dia. É uma data histórica do meu país, compreende? Sim. Deve ser uma data importante. É o dia da independência. Se eu conseguir voar, estarei tornando o homem ainda mais independente. Sempre pensando nos outros. Nunca se lembra de si mesmo. A importância de voar em alguma coisa mais pesada do que o ar acaba de ser enfatizada pela iniciativa de Monsieur Ernest Archidicon, o mecenas da aviação. Neste mês de julho de 1906, ele vem de instituir um prêmio de 3.000 francos para o primeiro homem que conseguir voar uma distância de 25 metros com um ângulo de queda máxima de 25%. Vale a pena lembrar aos nossos leitores que o Aeroclube da França também estabeleceu um prêmio de 1.500 francos para um voo de 100 metros, com desnível máximo de 10%. Estará o brasileiro Alberto Santos Dumont, com seu 14 bis, nessa corrida fantástica que abre à humanidade possibilidades ilimitadas? Bem, parece que a data não foi propícia, Monsieur Dumont. Não é a data, mestre. É o motor. Sua potência não é suficiente para o aparelho voar. De qualquer maneira, o senhor deu um salto com ele. Um salto não significa nada. Eu quero voar como os pássaros e não pular como os gafanhotos. Meu pobre Antoinette, pedimos demasiado de ti. O motor Antoinette é bom, mestre. Só não é suficiente para proporcionar a tração necessária. O que é que sugere, Monsieur Dumont?
Trocar a potência de 24 para 50 HP. Então, mãos à obra. Há muita gente agora nessa corrida. O senhor animou a França inteira a voar. Blériot e Voisin estão muito animados. Dentro de uma semana, no máximo, faremos nova experiência. Os leitores desta coluna devem ter observado a descrição com que temos comentado as experiências aeronáuticas de Monsieur Santos Dumont. Dia 13 de setembro corrente, o inventor brasileiro conseguiu voar 8 metros de distância a 1 metro de altura no seu aparelho 14 bis. Pode esse feito ser considerado o primeiro voo do homem? Sim, e a prova disso são as atas do Aeroclube registrando o acontecimento. Porém, a nosso ver, o homem só terá alcançado seu objetivo de voar no dia em que ultrapassar a marca estabelecida por Ernest Archidicon, de 25 metros. É inegável, porém, que dentre os que se lançaram a essa conquista, é Santos Dumont o provável vencedor. O tempo dirá. – 23 de outubro de 1906. É de hoje esta carta. E que diz ela? Faz votos para que o senhor suba ao céu como as águias e consiga dominar as distâncias. Ah, Deus o ouça. Monsieur, parece que Paris inteira está vindo para o campo de Bagatelle. É? Estou vendo gente por todo lado. Muitos vêm apenas se divertir, mas a grande maioria quer ter a honra de testemunhar o primeiro voo do homem. Espero que testemunhem. A multidão é insaciável. Podiam se conformar com o que o senhor já lhes deu. O voo em balão dirigível. O voo em balão é um nada. Se provarmos a nossa teoria agora de que o homem pode dominar o espaço em algo mais pesado do que o ar. É, mas vamos ter trabalho para afastar tanta gente na hora da prova. Muitos estão aqui desde manhã, mesmo sabendo que a prova fora transferida para a tarde, permaneceram sob as árvores ou ficaram passeando no bosque. Monsieur Dumont, estamos esperando. São quase 5 horas da tarde. Vamos, mestre. Não podemos decepcionar o povo. Todas as providências oficiais foram tomadas. Surcouf e Jacques Faure são os cronometristas oficiais da prova. Afastem-se! Afastem-se todos! Ninguém deve ficar próximo! Afastem-se! Para trás! Ninguém deve arriscar a vida chegando muito perto! Para trás! Parece que tudo está em ordem, mestre. São 16h45. Podemos ligar o motor, monsieur. De acordo. E por favor, se sentir que não dá, não arrisque a vida. Pode deixar, mestre. Estou seguro e calmo. $20 metros. 50 metros. 100. 150 metros. 200 metros. Agora, monsieur. Agora ou nunca. Agora. Subiu. Está voando. Subiu. Está voando. Tudo aconteceu em momentos. Gritávamos a nossa alegria e já tudo havia terminado. Foi um minuto inapagável. Um minuto memorável na história da navegação aérea. Após aquele voo de 60 metros de distância a 3 metros de altura, a multidão invadiu a pista, carregou o inventor em triunfo e ninguém mais se entendeu. A marca dos 25 metros exigida por Archidicon foi ultrapassada com sobras. O homem vai voar. O homem pode voar. O mais pesado do que o ar não existe mais, diante da capacidade desse brasileiro modesto que se chama Alberto Santos Dumont. O 14 bis é uma glória da França. Santos Dumont é uma glória do mundo.
O que é que eu posso dizer? Foi o homem mais extraordinário que já conheci. Nós, seus colaboradores, cumprimos o que ele criou. Tudo foi obra do seu gênio. Santos Dumont merece todas as homenagens da França, do Brasil e do mundo. Espero que no futuro, quando os grandes aparelhos transportarem acima das nuvens dezenas, talvez centenas de pessoas ao mesmo tempo, de uma cidade para outra, de um continente para outro, lembrem-se de que tudo é devido a este homem bom e simples, infatigável, obstinado, humano, genial. Um brasileiro que se chamava Alberto Santos Dumont. Apresentamos A Conquista do Ar, um tributo a Alberto Santos Dumont, o pai da aviação. A história real, mas quase impossível, de um idealista que desafiou uma era e construiu com as suas próprias mãos os caminhos do céu. Ele abriu os portões do infinito para gerações futuras, sem se preocupar se por elas seria lembrado e amado. Mas ele é um símbolo presente em todos os dias da nossa vida. Você anda meio fora do ar? Gostaria de ficar por dentro de onde está aquele locutor que deixava você com medo quando seu pai ouvia o rádio? Nair Bonita. Sabe aquela beleza silvestre? Ou então de ter notícias daquele comunicador que pedia para sua mãe jogar água no velho? Água na turma, joga. Turma, vamos levantar, hein? No blog Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. www.pecasraras.blogspot.com